Olá pessoal, meu nome é Concécio e nesse vídeo eu quero incentivar os cristãos a fazerem uma pergunta sincera. Quem vocês estão seguindo? Vocês estão seguindo Deus ou algum homem? Algum pastor, algum padre ou alguma figura? Em quem vocês estão se apoiando? Em Deus ou na igreja? Você segue Jesus ou segue algum homem? Quando criança, nós fomos instruídos e cuidados por nossos pais, parentes, cuidadores, ou seja lá quem foi. Depois nós aprendemos com os nossos professores, nossos amigos, colegas e muitas outras pessoas que passam por nossas vidas. E sendo tão influenciados ao longo do tempo, nós desenvolvemos admiração por algumas dessas pessoas, seja por sua influência em nossa vida profissional, ou exemplo de vida, ou qualquer outra coisa que nos tenha marcado. Algumas pessoas, até mesmo do mundo artístico, atores, músicos, personalidades, figuras famosas, grandes líderes, são pessoas que nós admiramos e começamos a seguir e adotar os seus exemplos. Nós criamos os nossos heróis. Mas nesse processo de admiração, muitas vezes nós esquecemos que todos são seres humanos. É claro que algumas pessoas se destacam tanto que nós nem nos achamos à altura delas, mas na verdade todos são seres humanos, e é aí que está o problema. Quando uma dessas figuras que admiramos comete um erro, pisa na bola com força, nós sofremos uma decepção tão grande e perdemos totalmente a fé e a confiança na pessoa. Isso é muito comum acontecer em relacionamentos em que as pessoas idolatram o seu cônjuge. Aí, quando sofrem algum tipo de decepção, o relacionamento desmorona, porque foi fundamentado numa imagem irreal da pessoa. Acontece também com artistas que nós admiramos, que são os nossos heróis, e depois nós descobrimos que eles na vida real são pessoas totalmente diferentes daquilo que nós pensávamos que eles eram. E aí nós perdemos totalmente o apreço pelas pessoas. E o ponto que eu quero chegar é esse: na vida de fé é muito comum os cristãos e até mesmo seguidores de outras religiões colocarem a sua fé na pessoa que está guiando eles, seja um guia espiritual vivo ou não. Eu já vi alguns pastores perderem todos os seus seguidores por cometerem erros fortes, pisarem na bola fundo no comportamento. O pastor fulano de tal foi pego com uma outra mulher no motel. O ciclano pregou isso assim assado, que não está na Bíblia. Então, como eu já disse antes, em todos os casos, seja pessoal, profissional, conjugal, espiritual, o que nós precisamos lembrar é que todos somos seres humanos, sujeitos a erros e atitudes falhas. E é por isso que essa doutrina de santificação muito pregada nas igrejas, perfeição imaculada, você não pode pecar, tem que ser puro, santo, limpo, é algo totalmente fora da realidade. Esse não é o plano de Deus para nós. Se Deus quisesse que nós fôssemos santos e impecáveis, Ele poderia ter nos feito assim. Mas Ele preferiu nos fazer com erros e falhas. Ele não só usa pessoas santas e puras. Se fosse assim, Ele tinha ficado sem opção há muito tempo atrás. Quando nós olhamos os grandes personagens da Bíblia, os grandes santos, vemos que eles eram pessoas comuns, que cometiam erros como nós e até piores. Mas mesmo assim, Deus sempre usou quem Ele pôde. Alguns se deixaram usar mais do que os outros. Normalmente Deus usa quem está mais disponível, independente de estar preparado, ser santo ou até mesmo ser um bom exemplo. Vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos da Bíblia. Abraão, que era conhecido como o amigo de Deus, pisou na bola algumas vezes. Ele tinha uma esposa muito atraente e toda vez que viajava com ela para uma terra desconhecida, ficava com medo que alguém o matasse para ficar com ela. Então ele sempre falava que ela era irmã dele. E isso não era muito legal, porque inclusive os homens que tentavam ter relações com ela eram amaldiçoados por Deus, porque ela era mulher do Abraão. Então Abraão não era assim um sujeito tão correto. Moisés, que foi um grande homem de Deus, de todos os profetas, ele foi o único que Deus falou cara a cara. Mas ele começou a sua carreira como um assassino, matou um egípcio e enterrou na areia.
E mesmo depois que ele conseguiu tirar o povo do Egito, caminhou pelo deserto, indo para a terra prometida, chegou um momento que ele estava tão irritado com o povo, que ele perdeu a paciência total. E isso acabou fazendo ele perder o direito de entrar na terra prometida. Arão, que era o irmão dele, o sacerdote escolhido por Deus para interceder pelo povo, em determinado momento foi lá e fez um bezerro de ouro para o pessoal adorar como se fosse Deus. Que coisa mais maluca, o sacerdote de Deus fazer um bezerro de ouro. E o famoso rei Davi, que nós admiramos tanto, eu admiro muito, foi chamado de um homem com o coração como o de Deus. O escritor dos Salmos, o grande rei de Israel, é aquele que Deus prometeu que sempre ia haver alguém na descendência de Davi no trono de Israel. Mas em um determinado momento da vida, ele mandou matar um dos seus soldados mais fiéis, porque ele adulterou com a mulher do soldado e engravidou ela. Salomão, que era o filho de Davi, o homem mais sábio e rico que já existiu, ele abandonou Deus no final da sua vida e se voltou para outros deuses. O famoso profeta Elias, que fez descer fogo do céu, matou 450 profetas de Baal, super corajoso. Mais tarde ele ficou com medo da rainha Jezebel e fugiu de medo da mulher. Existem inúmeros casos de erros e fracassos dos grandes homens de Deus na Bíblia. O único que não falhou foi Jesus, porque ele é Deus. Até mesmo os discípulos de Jesus também pisaram demais na bola. Pedro negou Jesus 3 vezes. E mesmo depois que ele já tinha se arrependido, estava lá no seu ministério, em fogo por Jesus, ele foi repreendido por Paulo, porque estava tentando agradar os judeus, fazendo uma média, desprezando os não-judeus. O próprio Paulo, né, foi um perseguidor da igreja, torturava, prendia, matava cristão, e depois ele se converteu. Aí as pessoas falam, não, mas depois que ele se converteu, ele virou um santo. Entanto, mesmo depois da sua conversão e de se tornar um dos grandes líderes religiosos da época, ele ainda escorregou em alguns dos seus sermões. É claro que a igreja não fala disso, mas pessoalmente eu não acho que ele estava ungido por Deus quando ele mandou as mulheres ficarem caladas na igreja, e nem quando estava tentando estabelecer obrigatório o uso do véu. Acho que aquilo foi um delírio da sua criação farisaica. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, na mais rígida seita judaica. Essa criação legalista estava muito enraizada nele, e mesmo assim, apesar de tudo, ele foi muito usado por Deus. Quando Deus precisa usar alguém, ele usa quem está mais disponível na hora. Em certa ocasião, Deus precisou dar uma mensagem para os cidadãos de Tiro e Sidom que estavam em guerra. E usou o rei Herodes, que não era o sujeito do bem, inclusive estava perseguindo os cristãos. Mas no seu discurso, Deus colocou as palavras na boca dele. E nós sabemos que foi Deus, porque está lá na passagem de Atos 12, 21. Então o que nós aprendemos aqui é que Deus pode usar qualquer um, mas precisamos reconhecer que é Deus e não nós. Um bom exemplo disso aconteceu com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, em Daniel 4, quando ele chegou e começou a se gabar de como ele tinha construído o grande império da Babilônia com as suas próprias mãos. E aí Deus transformou ele num animal e colocou ele para comer capim por 7 anos, até ele aprender que era Deus que dava os reinos e os domínios a quem ele quisesse. Então, se você acha que está ficando santo e que assim Deus vai te usar mais, você está muito enganado. Quando Jesus falou que quem precisa de médicos são os doentes, ele estava explicando que quem precisa de Deus são os pecadores, aqueles que cometem erros. Os que não cometem, ou que pensam na sua cabeça que não cometem, são os que estão cheios de si mesmos e da sua própria bondade, da sua própria justiça, e eles não têm mais espaço para Deus dentro de si. Foi por isso que o rei Salomão falou, não tente ser demasiado justo, nem demasiado sábio. E foi por isso que Deus nos criou com tantos erros, para nós precisarmos dele. Ele quer estar em nós e nos ajudar e agir através de nós. Quando nós fazemos algo errado ou pisamos feio na bola, e isso nos ajuda a lembrar que nós somos homens falhos, que realmente é Deus
que nos ajuda a fazer o bem. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Uma das maiores lições que nós precisamos aprender é que nós precisamos de Deus. E que isso não é ruim. Muito pelo contrário, é ótimo. Quanto mais nós dependermos de Deus e nos apoiarmos nele, mais ele pode fazer através de nós. Quando Gideão juntou o exército de 22 mil soldados para lutar contra os midianitas, Deus chegou para ele e falou: olha, tem muita gente com você, eu não vou ajudar você a vencer essa guerra com esse tanto de gente, vocês vão achar que foram vocês que conseguiram a vitória. Deus não ia dar a vitória com um exército tão grande, senão eles iam acabar achando que eles tinham conseguido com as próprias mãos e não iam dar crédito a Deus. Ele quer receber o crédito. Então o que ele fez? Ele falou para o Gideão mandar aqueles que estivessem com medo embora, e depois fez uma prova com o resto que ficou. Gideão acabou com 300 soldados, e aí Deus chegou para ele e falou: ok, com esses aí eu vou te ajudar, agora sobe lá no morro, quebra uns potes de barro, balança a tocha, toca a trombeta e grita. E quando eles obedeceram a Deus, fazendo essa coisa maluca, Deus enviou um espírito de confusão e medo no meio das linhas inimigas, e os inimigos se mataram. E foi uma vitória louca. Mas esse tipo de vitória maluca só Deus que pode dar. Então, se você segue a Deus e se apoia nele, você não vai se decepcionar. Mas se você sofrer uma grande decepção no trabalho, em casa, na igreja, ou em qualquer outro lugar, com alguma pessoa que você segue, que você acha um ótimo exemplo, que você acha a pessoa maravilhosa, tem que ser compreensivo com essa pessoa que errou, porque você tem que se lembrar que você também comete erros. Quando nós julgamos os outros por causa dos seus erros, é porque nós pensamos que nós não somos tão ruins assim. Normalmente nós nos comparamos com pessoas que consideramos piores que nós, porque assim nós podemos nos consolar e definimos um padrão para julgar os outros. Mas o verdadeiro padrão já foi definido por Deus, que é a lei de Deus, e ela é perfeita. E aos olhos da lei, todos nós somos pecadores. O ponto principal é: todos nós erramos. E Deus é o único que não erra. E é só Ele que faz as coisas boas em nós, por nós e através de nós. Então, se a sua igreja te decepcionou, se o seu pastor não é aquela figura brilhante que você achava, ou o padre falou um monte de abobrinha na igreja, lembre-se, você tinha que estar seguindo era Deus e não eles. Muito bacana, se eles estão ungidos por Deus, escuta e sabe que eles estão falando a verdade, e que eles estão falando a palavra que vem da boca de Deus. Mas quando eles não falam, eles estão sendo eles mesmos. Nós precisamos manter os olhos em Jesus e não nas pessoas. Ele é o único que nunca vai falhar. Mesmo que pareça que as coisas não estão dando certo, ele sabe o que está fazendo. E mais cedo ou mais tarde nós vamos entender. Então sempre siga a Deus e não o homem. Olhe sempre para Jesus. Obrigado.